Olá, boa noite. Esta é a nossa palestra número 98, no dia 20 de abril de 2022. O tema de hoje é sobre a importância, de cada ser humano ter um propósito na vida para que ela seja plena e feliz. Nós vamos abordar esse assunto que é muito importante. E em seguida nós teremos a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. Enquanto o pessoal chega, a gente vai comentando aí algumas coisas, Antecipando, estaremos indo em maio, de 15 a 22 de maio, vamos estar em Campinas e região. E em seguida, a partir do dia 22 de maio, por mais uma semana, devemos estar em Belo Horizonte, duas grandes cidades que nós temos bastante amigos e bastante terapeutas e clientes também, de terapia de frequência de luz. E depois de todo esse tempo de pandemia que a gente está começando agora a fazer essas viagens, Muito bem. Evidentemente, quem participa dessas lives são pessoas que já estão numa busca espiritual, O que é a busca espiritual? É um processo evolutivo de algumas pessoas, que infelizmente ainda é uma minoria, mas que já transcendeu os aspectos mais básicos do mundo do materialismo, como um fim, e também já as religiões tradicionais, ortodoxas, elas já também não preenchem o vazio existencial da alma. E a questão do propósito da vida, ela é uma questão fundamental. Porque você observa que todas as pessoas, elas têm, e vai mudando com os seus ciclos de vida, ela tem um propósito. O propósito pode ser concluir um curso, um trabalho, evoluir no trabalho, desenvolver alguma aptidão, seja lá o que for, Então, normalmente, nas primeiras décadas de vida, a pessoa naturalmente ela está voltada mais para realmente as questões do mundo da matéria e da família, etc. Mas à medida que a pessoa vai evoluindo e isso vai ficando satisfeito como um propósito, e como também naturalmente ocorre a proximidade da morte física, a pessoa começa a se questionar, O que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta tão lindo, mas de uma humanidade tão louca, Então a gente testemunha os desequilíbrios sociais, políticos, de pandemia, etc., de guerras, que afetam todo o planeta, não esquecendo que o planeta é uma consciência, uma consciência Gaia. O planeta físico é o equivalente ao nosso corpo físico, e Gaia tem uma alma, como nós temos uma alma também. E da mesma forma, o nosso sistema solar, ele, com o chamado Logos, o Logos solar seria o espírito do Sol,
Então, dentro dessa perspectiva do holograma, do que está embaixo é como o que está em cima e vice-versa, então a gente pode considerar como verdadeiro, né, que os planetas do sistema solar são como os órgãos do logo solar, como o ser humano tem uma alma, tem os seus órgãos físicos, né, funcionais. Então é assim que funcionam os planetas como órgãos do sistema solar. Nós já vimos numa palestra anterior que o planeta Terra ele corresponde ao chakra cardíaco, ao coração da Terra, do sistema solar, né? É por isso que a Terra ela é tão importante da perspectiva no sistema solar. Então, quando a pessoa, por qualquer razão, ela perde o sentido e o significado do propósito da sua vida, abre margem para inúmeros desequilíbrios, né, que se chama de doenças, e as doenças que mais proliferam nessa sociedade moderna, entre aspas, né, elas são doenças da alma, né, porque você vê que a maioria das doenças hoje não são de ordem fisiológica, física, são doenças de uma alma vazia, né? Por exemplo, a pessoa ansiosa, depressão, vazio existencial, né? Sem perspectiva, depressão, e todas essas doenças que afetam a nossa psique são, na realidade, doenças da alma. Quando você observa o mercado de medicamentos, o grande quinhão do faturamento dos laboratórios são com as doenças psíquicas, né? TDAH, borderline, vai por aí afora. E todo ano é criada uma nova síndrome, uma nova doença e, evidentemente, novos medicamentos que vão aprisionando cada vez mais as pessoas. Um outro aspecto importante, que é muito mais transcendental, é a época que nós estamos vivendo, né? É a era de Aquários. As pessoas têm uma dificuldade muito grande, e é natural isso, em perceber que vamos chamar assim, o nosso comportamento como humanidade, como um coletivo planetário, ele funciona em função das vibrações das estrelas, das constelações, né? É por isso que quem estuda astrologia sabe que... Boa noite a todos. Sabe que a energia planetária do momento que a pessoa teve a primeira respiração, quer dizer, quando pela primeira vez aspirou o oxigênio, e esse oxigênio que foi inalado pela primeira vez, ele consiste em uma matriz energética, uma sopa cósmica, que traz vetores que identificam e afetam a psique, a personalidade, o comportamento daquela pessoa que acabou de reencarnar, né? Então, observando essa questão das eras, né? Nós estamos entrando na era de Aquários a partir do ano 2012, principalmente,
É por isso que a hierarquia espiritual, chamada Grande Fraternidade Branca, de seres de luz, elas vão enviando seus mensageiros, chamados na literatura oculta, né, no ocultismo, nas questões espirituais, de instrutor do mundo, né? Então, os grandes instrutores do mundo, podemos citar, por exemplo, o Mestre Buda, né, o Mestre Jesus, aqui no mundo ocidental. Então, são seres que vêm com a missão, um propósito de elevar o nível vibracional das pessoas e, consequentemente, expandir a sua consciência, porque a nossa consciência, a nossa percepção intelectual e intuitiva, ela é função da nossa vibração dos nossos chakras. Existe todo um espectro de consciência em função do nível de abertura dos chakras, desde o chakra básico até o chakra coronário, ancorado na glândula pineal. Então, a vinda do Mestre Jesus, do Cristo Jesus, no ano 1 da era de Peixes, não foi uma coincidência, não foi uma casualidade, né? Que ele foi uma causalidade, quer dizer, ele veio de propósito, como um ser encarnado, num novo momento vibracional, originário da constelação de Peixes. Por isso que o peixe é o símbolo ancestral, né, da igreja cristã. E todas as religiões, elas falam no retorno de um novo Cristo, de um novo avatar, né? Então, no mundo ocidental, tem o retorno do Cristo, né? O retorno de Jesus. Quem estuda o hinduísmo, o budismo, já viu que, além do Gautama Buda, virá um outro Buda, um outro iluminado, chamado Buda Maitreya, né? No islamismo também tem o retorno do 12º Maomé, vamos dizer assim. Então, o que significa isso? Significa que, outra coisa importante salientar, que não necessariamente vão surgir encarnados pessoas nesta condição, né? Mas, na realidade, a energia vibracional da era de Aquários é que vai fazer com que as pessoas individualmente vão despertando o seu aspecto crístico, ou búdico, ou de Krishna, né? E dentro dessa perspectiva, a questão do propósito da vida, ela se torna muito relevante. Porque você precisa ter foco, meditar, refletir sobre o seu propósito, né? Nesta encarnação particular, neste planeta. Então, à medida que a vibração planetária, chamada transição planetária, ela vai se elevando, isso não é de um dia para o outro, né? Vamos dizer assim, o grande impulso ocorreu em 1987, a chamada convergência harmônica, que houve um alinhamento planetário, né, com as Pleiades e com Sírios. Mas, de uma maneira geral, a partir de 2012, esse momento vibracional ele é crescente, né?
Então, como nós estamos inseridos dentro deste campo eletromagnético, na realidade um campo magnético, nós vamos sendo levados vibracionalmente a elevar a nossa frequência. E essa elevação frequencial, ela acaba sempre nos levando a questionar sobre o propósito da nossa vida, né? Observe que cada ser humano, ele é único, né? É um ser original, exclusivo, como são as nossas fingertips, a digital, né? Como as nossas digitais ou como a pupila dos nossos olhos. Então, quando você analisa a diferença de cada ser humano, dos mais de 7 bilhões que existem no planeta, o que é que faz com que cada um seja diferente? É porque cada um de nós carrega um histórico inconsciente de centenas, talvez até milhares de encarnações neste planeta. Então é essa sopa, essa mistura de experiências de encarnação após encarnação é que torna cada um de nós uma figura única e exclusiva, né? Então, assim, o propósito de cada um é único. E não é um psicólogo, um terapeuta, um coach ou qualquer pessoa que vai identificar qual é o seu propósito. Na realidade, a gente esqueceu, no nível da vigília, no estado quando a gente está consciente, acordado, né, entre aspas, a gente esqueceu o que veio fazer, o que foi o motivo fundamental da nossa encarnação, porque senão a gente não estaria encarnado. Só encarna quando a pessoa tem um propósito, que seja resolver karma, contribuir, etc, etc. Só que de uma maneira geral, a nossa vida encarnada, ela funciona por fases, né? A primeira fase, vamos dizer assim, os primeiros setênios, os primeiros 7 múltiplos de 7, de acordo com a antroposofia do Rudolf Steiner. Então, os primeiros setênios, eles são mais focados com o propósito de resolver as broncas do passado, as encarnações, os desacordos, os desacertos, né? É por isso que se formam as famílias, os relacionamentos, os filhos, etc. Então, quando você resolve razoavelmente bem essa primeira fase da vida, que vai aí pelos uns 3 dezenas de anos, né? Uns 30, 40 anos, então você começa a se questionar sobre o propósito da sua vida. Então, o propósito da vida, na realidade, de uma forma bem sucinta, é servir. O que é servir? Dentro dessa caleidoscópio de diferenças que cada ser humano tem, cada um de nós tem um talento, né? Que esse talento ele foi construído, como eu já mencionei, ao longo de muitas e muitas encarnações. Então, se nós estamos aqui agora, nesse momento, como as pessoas que depois vão assistir esses vídeos também, sentem uma atração por esse tipo de assunto, significa que a pessoa já é uma alma velha, né? Uma alma que já caminhou bastante e está evoluído, vamos dizer assim, nesse caminho espiritual, né? O caminho espiritual, o caminho da expansão da consciência, é algo que nos impulsiona diretamente a partir da alma. Porque quando a gente dorme no estado de sono, a nossa alma ela flutua,
ela se emancipa, ela sai praticamente do corpo físico. Tanto é que a gente não consegue ficar em pé enquanto dorme. Então, quando a gente está no estado de sono, a gente lembra tanto do passado, como lembra do propósito que veio fazer nesta encarnação particular, né? E a gente recebe também muita ajuda dos nossos guias, parentes que já desencarnaram, ou mesmo pessoas despertas que estão dormindo, né, e se encontram. É comum isso. Eu já tive várias pessoas que disseram: Eduardo, a gente se encontrou no astral, tivemos um encontro, uma reunião, conversamos, etc. Isso é natural. Então, mas como as pessoas têm grande dificuldade em lembrar dos sonhos e conseguir interpretá-los adequadamente, o que não é fácil, né? Porque ele envolve muitas variáveis, tem muita incógnita nesta equação do sonho, a melhor forma de a gente descobrir qual é o nosso propósito, que é um processo evolutivo, né? À medida que a gente vai caminhando, é como fazendo uma caminhada mesmo, uma jornada física, né? Que precisa de condicionamento físico, de treinamento, etc. A mesma coisa do aspecto da expansão da consciência, quando você começa uma alimentação mais adequada, uma vida mais tranquila, mais de silêncio, alimentação mais saudável, que aumenta a vibração, eliminação dos vícios, etc, etc, com bons pensamentos, bons sentimentos, emoções, etc. Então, a pessoa, para descobrir o seu talento, observe, sem emoção, sem antecipação, os seus talentos. O que é que você adora fazer, né? Não é algo egoísta que você faz para você, né? É um talento que você disponibiliza para os outros. Este é o serviço, né? Então, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Ele pode cuidar de jardim, cuidar de plantas, de animais, de pessoas, ou alguma coisa intelectual, está tudo certo, né? Mas que você usa esse seu talento, seja ele qual for, a serviço do bem do próximo, onde o próximo pode ser qualquer coisa, não necessariamente um ser humano, e lhe traz um sentimento de satisfação e de realização, né? Então, fazendo assim, esse sentimento de plenitude da alma, ele lhe traz um sentimento de uma riqueza interior, o que é muito importante, não apenas para você, mas também para o seu entorno, né? O seu mundo. E quando a pessoa ela encontra esse hobby, vamos chamar de propósito, né? Seja ele lá o que for, você sente muita leveza, muita alegria. É uma vida que vale a pena ser vivida, né? Ela é uma vida que você vive plenamente, em todos os aspectos do ser humano, que inclui a parte dos pensamentos, tanto a parte intelectual, cognitiva, como a parte intuitiva que você desenvolve, como a parte emocional, energética, e que vai refletir naturalmente no seu veículo físico, né? No corpo físico, com mais saúde, com melhor energia e tudo mais. Então, resumindo, né? É importante a gente estar atento a isso, porque as vibrações aquarianas, elas vão levando a humanidade como um todo, né? Cada um no seu nível, cada um na sua sintonia,
vai levando as pessoas a se alinhar com o propósito maior do eu superior, né? Nosso eu crístico, nosso ser espiritual, né? Que está acima da nossa alma. E a outra coisa muito importante é que quando a gente começa um processo de busca da missão, da busca espiritual, a gente recebe ajuda, a gente aciona outras consciências, seres de luz, nossos guias espirituais e a nossa essência divina, o nosso eu superior, o nosso espírito, ou Pai que está no céu, como Jesus chamava, né? Então, quando essas consciências superiores, elas percebem a nossa intenção evolutiva, então nos ajudam, ou diretamente, enquanto a gente dorme, né, no plano astral, todas as noites, ou vindo intuições, ideias novas, né, criações novas. Então é muito importante a gente valorizar essas novas ideias que surgem do nada, aparentemente, e elas são mensagens espirituais do nosso eu superior, de outros seres, que estão reagindo favoravelmente, mandando intenções para nós. Só que a gente precisa estar em sintonia, né, com essas vibrações mais sutis, o que a grande maioria das pessoas nem sabem que existe, né, porque só vive com o mundo do cognitivo, da mente concreta, inferior do hemisfério esquerdo. Então, é preciso também um processo educativo, né? Esse processo educativo são dois. Tem o primeiro aspecto, vamos dizer assim, é intelectual. Você precisa saber que ele existe. A nossa mente racional, ela só consegue compreender aquilo que ela percebe, que ela existe. Então, quando a pessoa sabe que existe um aspecto seu que está atrofiado, que é o lado da intuição, o nosso lado feminino, né? Que é o hemisfério direito, então esse é o primeiro passo. E a partir daí é você se disponibilizar, se abrir, se entregar com fé, né? Para que você consiga entrar em sintonia com essas informações que vêm do alto, do mundo espiritual, do seu eu superior, e chegam, fluem as ideias, as intuições, né? Então são esses dois aspectos que é fundamental, né? Então, existe uma metáfora de Jesus, uma parábola que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? É exatamente isso. O estar pronto é a gente estar com a vibração da nossa alma, da nossa aura, e a conexão espiritual ao eu superior, a partir da glândula pineal e chakra coronário, que vai sintonizar como se fosse uma estação de rádio, que vai sintonizar o transmissor, que no nosso caso é o campo do Akasha, a mente divina, né? A mente do Deus solar que a gente está aqui nesse cantinho do universo. Então, uma das boas atitudes que a gente pode tomar, intenção, e na meditação MAP, que a gente vai fazer daqui a pouco, é você colocar a intenção, né, que você receba durante a noite as intuições, as revelações, tanto dos seus guias espirituais,
O guia espiritual são entidades desencarnadas, normalmente, né? Pessoas de muita sabedoria já, que nos ajudam, às vezes até um avô, uma avó, um parente sábio, né? Que desencarnou há muito tempo. E a gente tem outros guias, né? Os pleiadianos, que são seres de outra dimensão, acima do astral, eles também nos ajudam muito, a toda a humanidade que quiser, né? Então, sendo assim, é importante, né, que cada um de nós facilite esse processo, né? Porque essa vibração mais alta de Aquários, como nós já falamos, ela vai nos levando a um novo patamar vibracional. E isso acaba gerando também, como um efeito colateral, muitas doenças. Porque a pessoa que está com, por exemplo, o seu chakra coronário bloqueado, a sua intuição bloqueada, ele não está recebendo as intuições. Então vem o vazio existencial, o questionamento, né? O que é que eu estou fazendo nessa vida, etc. E muitas vezes esse desconforto causado pelo desequilíbrio, a doença é um desequilíbrio, ele acaba funcionando como um agente de cura, né? Porque a pessoa é obrigada a sair da zona de conforto, né? Começa a buscar e aí vai descobrindo novos caminhos que sempre vão nos levar ao mundo espiritual, né? Então, a oração é uma outra coisa muito importante, né? Toda oração, em qualquer viés religioso que desperta a fé na pessoa, né? Nas pessoas, ela tem sempre um papel muito importante, né? Então, basicamente esse ponto de hoje. E se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tema, pode escrever aí, que a gente tem aqui uns 5 minutinhos ainda, antes de começarmos a nossa meditação. Muito bem. Então, vamos dar início à parte da meditação, né? Como a gente fala toda semana, né? E sempre tem pessoas novas, é bom resumir a meditação MAP. MAP significa Movimento Ascensional Planetário, né? Esse procedimento, vamos dizer assim, essa meditação, ela foi por mim recebida em 2016. Na época eu estava numa prisão lá na Rússia, irregularmente, ilegalmente. Mas ela funcionou, esse período, né, como um retiro espiritual, né? E tive a oportunidade de escrever 3 livros que espero publicar este ano ainda. E veio a meditação MAP, que é um presente, vamos dizer assim, da terapia de frequências de luz, que é uma terapia pleiadiana, que tem a ajuda de seres de luz. Esses seres de luz são os pleiadianos, que são figuras hoje, são anjos, né? Consciências que nunca encarnaram na Terra, pelo menos. São seres que estão completamente a serviço da humanidade, né? São seres da 5ª, da 6ª dimensão, quer dizer, já no plano de unidade. A grande maioria da Terra, da humanidade terrena, ela está na dualidade, né? Da matéria, da 3ª dimensão e da 4ª dimensão, que é o plano astral.
E a nossa mente superior, intuitiva, chamada causal, mente Budi, ela já, como o nosso eu superior, ela está no nível da quinta dimensão, que é o início do plano de unidade cósmico, sem livre-arbítrio, né? Que só tem a bondade, a amorosidade, a verdade, né? A luz. Então, os pleiadianos, eles são muito populares na época atual, canalizando através de muitas pessoas, trazendo tantos palestras, livros, conhecimento, sabedoria cósmica, como terapias, né? Várias terapias estão disponíveis. E eles estão, na realidade, disponíveis para ajudar qualquer ser humano que os invoque, que dê permissão e peça ajuda, né? Nós temos, no caso do MAP ou da frequência de luz, os Cherokees, né? No plano astral, eles fazem um trabalho fantástico, primeiro de proteção no astral e também de limpeza do nosso corpo astral, nosso corpo emocional, né? E mais recentemente, os sirianos, seres muito evoluídos, que têm um trabalho muito importante a nível planetário de proteção do planeta, como também tem os arturianos, né, nesse trabalho de ajuda planetária. E no caso de frequência de luz, ou do MAP, os sirianos, eles fazem uma limpeza no nosso corpo do cérebro reptiliano, na memória do cerebelo. Porque o que acontece é que existem muitas pessoas, vamos dizer assim, intelectualmente, buscando a evolução espiritual. Se reconectar, se religar, né, ao eu superior, receber as intuições, etc. E não recebe, não funciona. Às vezes por outra tem um insight que não é, a pessoa não sabe nem por que aconteceu, né? Quando na realidade, quando a pessoa está harmonizada com os seus chakras, os seus corpos, ele recebe intuição como se fosse um Wi-Fi, né? Ele não tem que pensar muito. A coisa vai fluindo, né? É um fluir. É uma canalização, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, nesse processo das palestras, eu sempre menciono, eu bloqueio todo o pensamento. O que é que eu vou falar? Não posso pensar no que eu vou falar, porque senão ele bloqueia o fluir, o fluxo, a canalização. Então, deixa fluindo, né? Vai vindo, naturalmente. Então, a gente carrega essas memórias inconscientes, muitos traumas, muitos medos, como da infância, desta vida, ou de outras encarnações. Então, mesmo que a gente esteja nessa busca espiritual, inicialmente de ordem intelectual, ela não funciona, porque o medo, principalmente, os medos ancestrais, eles bloqueiam a nossa vibração. Então você não consegue elevar a conexão ao eu superior. Então os sirianos, eles estão fazendo essa limpeza, removendo, né, purificando, transmutando essas memórias informacionais de baixa vibração. Então, como funciona o MAP? Né? Ele está disponível para qualquer pessoa, não apenas para terapeutas de frequência de luz, qualquer ser humano que saiba, né? A pessoa precisa saber, e que dê permissão. Por que é importante a questão da permissão? Nós estamos, o planeta Terra e a sua humanidade, de uma maneira geral, está num estado de dualidade,
de livre-arbítrio, quer dizer, a pessoa, para poder praticar o livre-arbítrio entre a luz e as trevas, o bem e o mal, ele tem que ter a opção de fazer o bem ou fazer o mal. E no processo da lei do ação e reação, a lei do karma, ele vai pelo sofrimento, né? Vai apanhando e vai evoluindo pela dor, né? Ou você aprende pelo amor ou aprende pela dor. A evolução é inevitável, né? Você que escolhe o caminho. Então, como a gente está nesse mundo de dualidade, de livre-arbítrio, os seres de luz, eles não interferem, né? Como o nosso próprio espírito, nosso ser espiritual, o eu superior, ele não interfere. Ele fica em meditação, vamos dizer assim, né? No estado de samadhi, de iluminação, mas não interfere na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Faça o que você quiser, querido, né? Então, para que a meditação funcione com os seres de luz, é necessário a invocação, né? Só comentando com vocês, né? Eu fico sentindo aqui no topo da cabeça uma energia fluindo, sabe? É o chakra aberto e as intuições fluindo aqui. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, é só a pessoa ir afinando a sua energia que isso acontece, é um estado natural, né? Bom, então a forma de invocação são através de mantras, né? Que a gente vai relatar aqui, como a gente faz todas quarta-feira. Ela é para ser feita antes de dormir, porque o trabalho é feito enquanto você está dormindo, desdobrado, com a sua alma fora do corpo físico, né? Além da invocação, você coloca a sua intenção, o que você deseja que seja trabalhado, que seja esclarecido, que seja curado, né? Sabendo que a atividade, a ação, a terapia é a nível energético, a nível do campo áurico da alma, e que a harmonização que funciona em doses homeopáticas, essa harmonização energética, ela vai refletir naturalmente a nível do corpo etérico e do corpo físico, né? Então é preciso um trabalho paciente, né? E é por isso que eu costumo dizer que você faça isso para o resto da sua vida. A grande vantagem é que ela é muito simples, aparentemente, na sua manifestação, né? Mas o trabalho que é feito enquanto a gente dorme, esse é imenso e difícil de avaliação, porque é uma coisa realmente que você tem que vivenciar, né? Não são experiências que você não consegue explicar, transformar em palavras, né? Não consegue. Ela tem que ser vivenciada. Então, a gente invoca os seres de luz, né? E com os mantras dos pleiadianos, que é Aloha, são 2 palavras, como se fossem 2 palavras, né? 3 vezes. A invocação dos Cherokees são 3 palavras, o mantra Akita, Mani e O, 3 vezes também. E dos sirianos são 2 palavras, Iá e Umá, também 3 vezes. É importante salientar que quando a gente fala uma expressão de poder, o mantra é uma palavra de poder, 3 vezes, a nível energético, você está dando uma ordem, né? Essa ordem não é apenas para os seres de luz, para os anjos,
mas também para os seres das trevas, né? Então, por exemplo, se a pessoa está sendo atacada por uma entidade desencarnada, né, no astral, se ela souber e não tiver medo, ela pode expulsar imediatamente este demônio, entre aspas, dizendo: afaste-se de mim, eu sou um ser de luz. 3 vezes. Afaste-se de mim, eu sou um ser de luz. Afaste-se de mim, eu sou um ser de luz. E ele dá ploc, desaparece, né? Eu gosto de relembrar, né, no livro Apocalipse de João, né, tem, além de Jesus canalizando através de João, o seu discípulo, né, também aparecem anjos, né? E quando o anjo aparece, o João está no estado de espírito, como ele diz, né, no estado do nível do eu superior. O anjo aparece, ele percebe, aí ele se ajoelha, né? E aí o anjo sempre diz: João, levante-se, eu estou a seu serviço. Então é muito importante a gente, ser humano encarnado, ter essa consciência do nosso poder, né? Do poder divino que nós temos. É por isso que Jesus disse: vós sois deuses, né? Mas a gente, por questões religiosas, de baixa autoestima, de ignorância, de manipulação, a gente nunca acha que nós somos o ser divino, né? que é a nossa essência natural, original, né? E um dia todos nós seremos anjos, né? Uns mais rápido, outros mais devagar. Então, vamos agora, você se prepara para dormir, faça suas preces pessoais, né, que você gosta, que você tem fé, que lhe dá uma sensação de prazer, de segurança. Você faz as suas preces antes de dormir. Hoje nós vamos fazer aqui, que eu recomendo também que você faça, uma prece muito linda, universal, supra-religiosa. Foi canalizada pela Alice Bailey da Teosofia, né? Chamada A Grande Invocação. Então eu peço agora que você só escuta a minha voz, não feche os olhos, sente-se ou deite-se confortavelmente. Nós vamos praticar essa meditação. Eu ficarei ancorando a energia por uns 10, 15 minutos após o término. E se você ainda não for dormir, fique o tempo que você julgar necessário. E quando for dormir novamente, a partir de hoje, faça todas as noites antes de dormir. Se por acaso esqueceu a noite, continua no dia seguinte, na noite seguinte, não tem problema. Muito bem. Então, para relaxarmos, vamos fechar os nossos olhos. Fazer algumas respirações lentas e profundas, uma respiração consciente, né? Inspirando lenta e profundamente pelo nariz, pelas narinas, prendendo o ar um pouquinho nos pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Esta respiração, ela rapidamente, ela tira a nossa atenção da cabeça e leva para o coração. Nosso coração vive no estado energético de unidade. Então você faz algumas vezes.
Rapidamente isso nos traz para o momento presente. Baixa a nossa frequência cerebral para alfa. Harmoniza nosso batimento cardíaco. Vamos agora recitar a grande invocação. Você repete junto comigo, ou verbalizando, ou mentalmente, como preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus reconhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Cherokees. Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. E os sirianos, Yayuma, Yayuma, Yayuma. E agora você coloca a sua intenção. Aquilo que você deseja que seja trabalhado, nós sugerimos que, se você não sabe o propósito da sua, a nível da alma, que você o coloque. Como a gente faz, este vídeo fica gravado no Instagram, no meu canal, e amanhã ele vai para o meu canal do YouTube, Eduardo Chianca. Então tenham a todos uma boa meditação e uma boa noite. Namastê, namastê, namastê.